Apostatar é revelar a verdadeira natureza não convertida, saindo claramente da posição original, aplicando em suas vidas a uma doutrina que não é a sã doutrina, porque é a prática da palavra distorcida. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz o nosso poderoso Deus, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus, pode sentar. Tremenda a palavra de Deus, né? Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, né? Nada é recusável. Várias pregações já falamos sobre isso, mas sempre Deus nos ensina, a palavra de Deus se renova, e hoje ele fala objetivamente uma coisa, mas aqui nós podemos incluir, né, que tudo que Deus criou é bom. Quem criou o sexo foi Deus, recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, é aquele que Deus vem nos ensinando aqui, você tem que usar tudo, a maneira de Deus, os princípios de Deus, com ações de graças. Ou seja, com gratidão, com reconhecimento que vem dele, e agradecendo, usando com santidade, usando com fidelidade, usando de maneira que honre a Deus. Você já pensou como um casal honra a Deus nas suas relações sexuais, quando ele é para ela e ela é para ele? É muito tremendo aquilo que o diabo tanto distorceu. Pode ser instrumento assim para você honrar a Deus. Por isso deve ser tão preservado, por isso deve ser tão cuidado. Por isso deve a maneira de Deus ser tão praticado pelos casais, e não ilicitamente. Por isso deve ser algo que reflita o relacionamento com Deus. Deus é o seu Senhor, você tem que ter um relacionamento com Ele, Ele coloca alguém para representar, então tem que ser exatamente aquele alguém que Ele colocou. Você veja como a palavra de Deus, ela é assim, sabe, por isso que eu digo um versículo, se Deus quiser, Ele nos ensina uma noite inteira. Nós vemos aqui nessa palavra, que apesar da igreja de Cristo refletir a glória de seu poderoso Senhor e Salvador, pois ela é a casa do Deus vivo, e por isso é coluna e baluarte da verdade, a igreja de Cristo. A apostasia, mesmo ela sendo isso, é inevitável, e foi prevista pelo Senhor, porque nem todos que pertencem fisicamente à igreja pertencem espiritualmente. Nós vamos passar o resto da vida, em várias palavras, recebendo de Deus o mesmo ensino. Aquela história que pensa que está na igreja, eu sou fisicamente da igreja, eu sou da igreja. Não, nem todos que são fisicamente são espiritualmente.
E o que importa é que você seja espiritualmente. É por isso que eu quero até, vinha me lembrando disso, e quero que a liderança pegue a relação dos membros da igreja, e todo domingo veja quais são os irmãos que estão faltando. Porque Deus me mostra todos, e tem gente aqui que faz semanas que não aparece, mas está no grupo da igreja, para saber o que acontece aqui dentro. Então, como está no regulamento da Igreja Reformada Siloé, um certo número de faltas sem justificativa, ele está fora do corpo da igreja. Nós não podemos carregar pesos mortos. Não fui comunicado da saída, não, simplesmente deixou de vir. A maioria deles, quando havia algum interesse, ou ligação através do pastor, ou ligação através do colégio e tal, aí depois disso não tem mais, então não vou mais. Devia ter um mínimo de honra, de respeito, de temor, de caráter, e chegar e comunicar. Simplesmente deixa de vir. Vai prestar conta com Deus. Então, por favor, os diáconos, a partir de hoje, anote. Quem não veio, e, como eu vou passar, 40 dias fora, nesse chamado, desse retiro que Deus me chamou, para estar com Ele, quando eu chegar, me apresenta e já vai ser expurgado, conforme o regulamento. Não vamos carregar pesos mortos, para que, então, eu possa excluir dos grupos da igreja. Nós queremos estar juntos com quem está junto, da gente. Quem não está, que tome o seu caminho. Então, 1 Timóteo 3,14, 15 diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha como é tremendo. Quando Deus me deu essa palavra, não tinha nada, eu não me lembrei da viagem, não me lembrei Mas isso aqui serve para exatamente o que está acontecendo. Olha, eu vou voltar a ver vocês em breve. Agora, eu estou aqui pregando isso e avisando, para que, se eu tardar, vocês fiquem cientes, pelo amor de Deus, como é que vocês devem proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Tem um temor. Se ama tanto o pastor Humberto, pois venha fazer aquilo que agrada ao pastor Humberto. Venha para a casa de Deus. Se ama tanto o pastor Humberto, adore a Deus. Que adorar o pastor Humberto vai perder tempo. Primeiro, que eu não recebo essa adoração, e segundo, que você vai pegar uma tremenda de uma maldição. Porque Deus não entrega a glória dele a ninguém. Então, na minha ausência, em nome de Jesus, fique ciente. Eu vou escrever e falar isso aqui para vocês ficarem cientes de como vocês devem proceder na casa de Deus, que é a igreja. Qual é a casa de Deus, pastor? É a igreja do Deus vivo, não é do morto não, viu? É do vivo, porque tem um bocado de igreja aí de Deus morto. O nosso é do Deus vivo. Ele é o coluna e baluarte da verdade. Esse capítulo 4 de 1 Timóteo trata dessa apostasia. E nós veremos especificamente os versículos de 1 a 5. No versículo 1, o próprio Espírito de Deus nos afirma expressamente. Vejam a ênfase que o Espírito de Deus dá a esta afirmação. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Foi o que eu disse? Que o ensino fora da Bíblia é ensino de demônios. É muito mais sério. Não é ensino de homens, coisa nenhuma não. Eu dou o ensino de Deus. Eu sou um homem. Você não recebe aqui
ensino de homem, vocês recebem ensino de Deus. Por quê? Porque eu ensino segundo a palavra de Deus. Apesar de vir da minha boca, sair da minha boca, vem do Espírito de Deus. Então, do jeito que Deus usa o homem para dar ensino de Deus, o demônio usa homens para dar ensino dos demônios. O que é ensino do demônio, pastor? É tudo aquilo que está fora a sã doutrina, está fora o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação pela graça é confirmada ou não é na Bíblia Sagrada? É. Então quem diz que não é? É ensino de quê? É ensino de demônios. Quando peneira, você está recebendo ensino de demônios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí vem os artistas aí, dizer que não, que eu contribuo, as minhas obras, que isso é anticristo. Isso é tirar o valor da morte de Cristo. Quando a Bíblia diz que nada, absolutamente nada eu posso fazer para contribuir para a minha salvação. A minha vontade e as minhas boas obras vêm depois que Deus me salvou. É inerente ao salvo querer fazer boas obras, mas o que não é salvo faz obras por princípios morais, para ser bom diante dos homens, não que contribua alguma coisa para a sua salvação. É importante observar também o tempo do verbo. O Espírito afirma. Não é o Espírito afirmou. Ele está falando agora. Agora, ele está falando agora. O Espírito de Deus está dizendo que agora, nesses últimos tempos, nesta era da nova dispensação, era definidamente assinalada na presciência de Deus, alguns apostatarão. Aí nós nos admiramos quando acontece isso. Como é que eu vou me admirar? Deus me ensinando. Sai filha, sai mulher, apostatou. Está aqui. O que eu posso fazer? Ir contra Deus? Eu sou de Deus quando Ele faz o que eu quero, quando Ele deixa perto de mim quem eu quero? Eu quero Deus. Quem quiser ficar perto de mim, quer. Agora, eu não estou dizendo que eu tenho um coração de pedra, que eu não sofra, que eu não quero morrer. Mas se morrer, morrerei do lado de Deus, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Então diz aqui isso, que apostatarão alguns, ou seja, alguns se apartarão da fé, do corpo da verdade redentora. O Espírito está dizendo isso expressamente, em termos bem claros, para que não fique dúvidas, nem imprecisão a respeito do que ele está falando aqui. Não adianta eu tentar contribuir, nem para mim, nem para com os outros. Olha, aquele que tem Deus, ele passa fome, ele passa frio, ele morre, ele ressuscita. Olha, depois que eu recebi Deus, eu passei a não ter medo da coisa que todo mundo teme, a morte. Eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata. Mas eu não tenho medo da morte. Está vendo? Está vendo aí a diferença? Porque a barata é físico. Ela me dá nojo. Mas a morte é eterna. Eita, rapaz. Ele me deu a salvação. Ele me deu uma coisa que era eterna. A barata, eu posso pedir um irmão para matar. Mas a minha vida não tem quem salve, meu irmão. Só Deus. Só Deus. Eu não tenho vergonha, não. Eu só não faço se eu estiver numa cadeira, uma barata cair em cima de mim, eu só não faço. Ai! Não, aí eu não faço, não. Aí também não. Aí eu não solto a franga, não. Agora que eu... E sai de perto. Eu tenho
umas 4 latas de Baygon. Quando eu estou só, né? E Deus não tem quem mate. Pedir a Deus para um anjo descer e matar uma barata também é um abuso. Aí eu tenho que matar. Aí eu pego o Baygon, você vê assim, parece se preparando para pegar uma quadrilha de bandido. Uma lata aqui na mão, a outra na outra. Aí vou, preparo o canto para correr, porque se ela virar para mim, eu faço carreira. Aí aponto, viro para o outro lado, falo, tsh. É desse jeito. É desse jeito. Aí como é que um cara desse, rapaz, é desse jeito na frente de uma barata e não tem medo da morte? E não tem medo da morte. Amigo, é a certeza de saber para onde vai. Lá não tem barata, não. Tem não. Lá não tem nada de ruim, nada de sujo, é tudo bom. Por isso que eu anseio por esse dia, pedindo ao Senhor que venha nos buscar. Agora tem gente que quer ir para o céu e não quer morrer, está difícil. Tem medo da morte. Tem medo da morte, sabe por quê? Porque no fundo, sabe para onde vai. No fundo, sabe para onde vai. À medida que você tiver certeza da misericórdia, da graça de Deus sobre a sua vida, você deixa de ter medo da morte. Porque todo mundo quer o que é bom. Então é bom lembrarmos que Paulo, 12 anos antes, quando falava aos presbíteros das igrejas da mesma região em que Timóteo estava, ele disse, está em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, diáconos, ou presbítero. Bispo é a mesma coisa que, quando você vê bispo na Bíblia, é sinônimo de presbítero. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é propriedade de Deus. Ela foi comprada com sangue de Jesus, ela estava perdida, ela estava presa, acorrentada, ela foi comprada e liberta pelo sangue de Jesus. Aí ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Está vendo como está dentro do contexto? Ó, eu vou passar 40 dias fora. Eu sei que vai ter marmota para cima de vocês. Tenha cuidado. Vem lobo de tudo que é jeito, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Está vendo? Os discípulos de quem? De Jesus. Que imita quem? O pastor Humberto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então os ouvidos, meu irmão, tem que guardar os ouvidos. Qualquer coisa que vocês passam 5, 10, 15 anos escutando o pastor Humberto. Vem uma pessoa, a palavra fundamentada na Bíblia, aí vem uma palavra, um homem, uma mulher, fala contra tudo aquilo ali, e você acredita. Isso é inadmissível, isso é o cúmulo da burrice. Não é que o cara escuta, convive, aí tudo ele deixa se derrubar com uma palavra só. Sem nenhum fundamento, sem nada. É algo assim, totalmente incompreensível, e passa a ser compreensível quando você bota para o lado espiritual e se lembra do poder de persuasão dos demônios na vida das ovelhas. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, aí eu digo aqui, por 15 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O que é a palavra da graça de Deus? A palavra da salvação, meu irmão. Antes de tudo, eu encomendo vocês a palavra da salvação, a palavra da graça, que tem poder para vos edificar e dar herança, está vendo? Não estou encomendando nada material, nada, isso aí vocês vão ter, tanto quanto Deus queira.
que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Todos os que são santificados, qual é a herança deles? A herança deles, santificados, separados para Deus. Qual é a herança dos que são separados para Deus? A glória eterna. É isso que eu quero para a Igreja Reformada Siloé. Eu quero estar junto com vocês, lá na glória. Não importa que a gente passe lutas e tribulações aqui. Também, quando escreveu aos Colossenses de sua primeira prisão em Roma, Paulo estava lá preso, quando foi preso a primeira vez, foi que ele escreveu aos Colossenses. Paulo, usado pelo Espírito de Deus, prevenia contra o erro de que a fé em Cristo e sua obra expiatória devia ser complementada. É isso que o arminianismo quer meter na cabeça do povo, que a obra de Cristo precisa ser complementada com obras, com crenças ascéticas. É isso que é revoltante, a obra de Cristo não precisa de nada não, rapaz. Ela é totalmente absoluta, ninguém pode acrescentar nada à obra de Cristo. Nem obra, nem trabalho, nada, absolutamente nada. Eu vou passar 40 dias com Deus, não vou acrescentar nada na minha salvação não, rapaz. Eu vou procurar meios para viver menos ruim este inferno aqui. Eu vou procurar meios, me fortalecer em Cristo, para conduzir a igreja de Cristo, de forma que ela não sofra aqui, enquanto nós estamos esperando Cristo, para que ela seja a noiva sábia e não a noiva nécia. É isso que eu vou fazer. Senhor, fale comigo, me prepare, mude o que é necessário fazer. Meu Deus, aonde eu tiver falha, feche essas brechas. Senhor, e me dê a graça de levar essa igreja nos caminhos do Senhor. Esse é o objetivo. Mas obra nenhuma que eu possa fazer pode salvar a igreja, não. Mas eu posso, em Cristo Jesus, receber a providência, receber os meios para conduzir a igreja nesse caminho da salvação que Deus deu a ela através de Cristo na cruz. Mas contribuir para isso? Absolutamente nada. Eu posso aliviar a dor, eu posso diminuir as tribulações, mas contribuir com a salvação, não. Colossenses 2,2 diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, mentirosos, dizendo que eu posso de alguma forma contribuir com a minha bondade, eu posso isso, fazendo um ministério tal. Eu estava morto, eu estava no inferno, fiz o ministério tal e o ministério tal me salvou. Eita, rapaz! O ministério tal te leva ao encontro com Cristo, que é a tua salvação. Se você não tiver essa eleição, esse chamado, esse ministério, 1, 10, 100 mil, é inócuo, de nada ele adiantará. Eles são ferramentas para que você alcance os objetivos que Deus tem prometido para você. Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha, ó aqui, ó. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, a te enrolar, a te emaranhar, com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tradição dos homens, rudimentos do mundo. Tradição dos homens é o que nós vivemos na prática. Se eu der para os pobres, se eu isso, se eu aquilo, mas isso não tem nada a ver com salvação, até porque quem é salvo é naturalmente bondoso, é naturalmente piedoso, principalmente para depois ser caridoso. Colossenses 12, 13 diz assim, olha, 12, 13, 14. E a vós outros, como é que você estava? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos. Então vocês estavam mortos, não fizeram nada, estavam mortos pelas transgressões. Ele veio e deu vida, ele deu vida juntamente com ele, porque ele pagou por nós o que nós não poderíamos pagar. Isso é como eu pegar e comprar um carro, e você tem um grande prêmio para receber, mas você jamais consegue se deslocar até lá. O prêmio é seu, mas você não consegue se deslocar. Aí eu vou, boto você dentro do meu carro e lhe levo no tempo hábil. Foi isso que Cristo fez. Todos querem, mas ninguém conseguiriam. Ele fez. E você não me fez nada. Estava lá, liso, que nem o dinheiro do onde tinha. Aí eu lhe botei dentro do meu carro e me levei. Uma analogia bem grosseira, mas para facilitar o entendimento. Tendo cancelado o escrito de dívida. Estava escrito a minha dívida, que o pagamento era a minha vida, a morte, que era contra nós e que constava de ordenanças, está vendo? Leis, que não tinha como eu cumprir, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Pensou que coisa tremenda? Eu fico tão maravilhado. Assim, Deus vai me dando, vai falando. Aí, é por isso que eu digo, eu pensava, toda a Bíblia Sagrada, eu aprendi assim, com grandes teólogos, que toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus está na Bíblia. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Foi assim que eu aprendi. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Eles têm uma boa intenção. Por que eu aceitava? Porque eu pensava assim. É claro que tudo que está aqui, toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas eu também acredito que num livro só, não pode estar toda a palavra de Deus. De maneira louca, mas de uma maneira que honra a Deus, eu comecei a mudar. Aqui está toda a palavra. Por quê? Porque ele pega um texto, aí me fala uma coisa, que é fundamentada em toda a Bíblia. Depois ele me pega, aí me ensina outra coisa, que é fundada em toda a Bíblia. Então, aí eu cheguei a ver, isso aqui é um resumo que confirmou que ela está inspirada, que Deus diz. Ela foi inspirada por Deus a homens que ele escolheu. Ela foi revelada. E ela precisa de ser iluminada. Ora, se ela precisa de ser iluminada, é porque eu não enxergo o que tem aqui. Então, essas folhas, elas se transformam no infinito. Porque ele me ensina, através da iluminação, o que ele quiser. Agora, o que ele faz é mostrar que ela está testificada em toda a Bíblia. Então, lógico que muitos eruditos e teólogos grandes não aceitam isso, mas Deus me deu, eu vou mudar? E como é que pode? Eu reler a Bíblia, como eu já disse várias vezes, você também, aí você concorda comigo, você fala, rapaz, está perfeito, testificou, é isso mesmo. E como é que eu não tinha visto isso? Para mim não estava escrito isso aí não, era outra coisa que estava escrita aí. Tem passagem na Bíblia que parece que eu vi escrito, não é nem iluminado não, parece que eu vi escrito a primeira vez. Eu digo, eu acho que Deus botou isso aqui só para me iluminar e vai apagar depois. Vai quando eu voltar não está mais. Eu penso desse jeito. De tão perfeito que é a palavra de Deus. Como você vê aqui, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Acabou-se. Colossenses 2, 18, 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Aí. Ninguém pode te julgar, rapaz. Você só tem um Senhor, pretextando humildade e culto dos anjos, olha aí, o regalista, apontando, eu sei, não, você não pode fazer isso, não, olha, isso aqui é coisa melhor que tem, sabe o que é? A coisa mais fácil que tem, é você ser santo na vida dos outros, é bom, rapaz.
legalistazão. Ou, não faça isso. Você está errado. Você está errada. Isso é contra isso. Isso é contra aquilo. Peça a Deus para ir para o lugar daquela pessoa, rapaz. Tenha empatia. Empatia, que é difícil de simpatia. Simpatia é você gostar da pessoa, você simpatizar. Empatia é você sentir o sentimento dela. Empatia é você sentir a dor dela. Se está doendo, ela está triste, você está sentindo dor e triste. Se ela está alegre, você está alegre. Nós temos que ter empatia, procurar viver um pouco a situação do outro. É isso que Deus determina. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. O que é que Deus diz? Ô hipócrita, tira a trave do teu olho, antes de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Baseando-se em visões, tá? Enfatuado, sabe o que é enfatuado? Fatos, cheio de fatos dedutivos. Você acha que é um fato que está acontecendo isso, e isso é inadmissível, você não sabe dos bastidores. Então você não pode julgar. Juízo temerário. E tome palavra, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, não retendo a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se você reter Cristo e agir segundo Ele, aí tudo vai dar certo, as juntas, os ligamentos, tudo perfeito, você cresce. O crescimento que procede de Deus, não o que procede dos rudimentos do mundo, das normas e dos legalismos. Agora o Espírito de Deus usa Paulo escrevendo na Macedônia para Timóteo, informando claramente que esta apostasia já está acontecendo e crescendo a cada dia. Deus, como um Deus detalhista, na sequência do versículo, ele alerta para a maneira de como os homens se apartarão da fé. Como apostatarão? 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Tudo que foi falado aqui, ensinos que não são da sã doutrina, ensinos que não estão baseados na Bíblia Sagrada. O cara vê que está lá, ele se apega numa coisa que é pecado, mas que está prevista na Bíblia, o pagamento alto daquele pecado, o sofrimento, mas a restauração, o perdão, rapaz. Mas ele quer manter aquilo ali, ele quer manter o cara no inferno. Você não pode sair do inferno, rapaz. Porque você começou no inferno, você tem que ficar no inferno. Nos últimos tempos, isso aqui é muito importante, já falei isso aqui, mas vou lembrar. Últimos tempos, que muita gente faz muita alegoria por aí, que a Bíblia fala. Porque você pode dizer assim, pastor, mas Timóteo foi lá no primeiro século, na metade do primeiro século, por aí assim. Ele dizia que era o último tempo. O senhor está dizendo que agora nos últimos tempos? É a mesma coisa. Está perfeito. Por quê? Últimos tempos que a Bíblia fala é o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Tudo que falar da primeira vinda de Cristo, ele veio como homem, não conheceu o pecado, cumpriu aqui o ministério dele, não conheceu a corrupção, com a sua morte na cruz nos justificou, no terceiro dia ressuscitou. Pronto. E foi assunto ao céu, está à direita do Pai. Desse dia até a segunda volta dele, são os últimos tempos. Não é cronológico, não. Aí fica bem entendível. Porque senão você dizia assim, pastor, mas
Primeiro século era o último tempo, agora é o último tempo também. Que último tempo é esse que não chega nunca? O último tempo é determinado por Deus como o espaço, o interregno entre... Aqui eu faço uma palavra bem bonita, erudita, que é para os cabas que estão ouvindo por aí dizer, esse bicho é analfabeto, pai. Aí eu digo uma bem, sabe? Então o último tempo é o interregno entre a primeira volta de Cristo até a segunda volta dele. Lá em Paulo, nós começamos os últimos tempos. Então, os últimos tempos, então, que a qualquer momento, até aqui hoje é os últimos tempos. Agora, a mudança é que de lá para cá, sinais estão se confirmando que os últimos tempos vai se realizar muito em breve. Então, é o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Atos 2, 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aí vem os sinais. Isso aqui é tão profundo, isso aqui, que eu falaria horas só dizendo o que é que quer dizer que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é isso na prática, pastor? O que é? Porque não dá tempo. Os jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Tudo isso tem uma parte já prática, já são fatos hoje. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muita maneira, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Está vendo? Então, antes de Cristo, ele falava pelos profetas. Agora, com Cristo, ele fala pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, apostatarão da fé. A palavra grega, apostatarão, significa aqueles que deixaram a posição original. Isso é a definição mais simples e mais clara de apostatar. Uma definição dessa dá para você saber bem direitinho o que é apostatar. Se você pegar a palavra grega, quando você traz o significado dela, diz isso: aqueles que deixaram a posição original. Ora, a nossa posição original de salvação, não temos outra, é Cristo. Na hora que você deixar Cristo, deixar a Bíblia, pronto, você apostatou. É só isso. É muito fácil você identificar. Por que é que eu digo que a minha filha, minha esposa, apostataram? Porque elas deixaram a posição original. Elas deixaram a Bíblia, elas deixaram a igreja, elas deixaram... Pronto, apostatou. Perante a Bíblia, pronto. Não é eu dizendo, eu sou o rei Humberto, pastor que sabe de tudo. Estou dizendo que tu apostatou. Não, não é assim. É segundo a Bíblia. Apostatou. Saiu da posição original. Pastor, e quem sai, vai para outro canto e continua com a Bíblia? Apostatar é sair da posição original. Saiu da sã doutrina? Então apostatou. Tem gente na igreja que é apóstata, porque não está usando a sã doutrina. Está usando aquele que convém, pega a Bíblia e distorce, mas está lá pregando. Oh, meu Deus, é por isso que Deus dirá. Há muitos naquele dia, quando chegar para ele, disserem, Senhor, Senhor, preguei no teu nome, louvei no teu nome, fiz milagre no teu nome, expulsei demônio no teu nome, te afasta de mim que eu não te conheço. Porque eles apostataram, eles fizeram tudo aquilo fora da posição original, fora do que Jesus Cristo ordenou. São homens que se diziam cristãos professos que começaram a crer em outra doutrina. Deixaram fora a sã doutrina. Abandonam a fé genuína, passam a crer em mentiras e enganos dos que convivem com o pecado, revelando a sua verdadeira natureza não convertida. Apostatar é revelar a verdadeira
natureza não convertida, saindo claramente da posição original, aplicando em suas vidas a uma doutrina que não é a sã doutrina, porque é a prática da palavra distorcida. Os homens apostatarão dando ouvido a espíritos sedutores, a doutrina de demônios. Esses espíritos de sedução são contrastados com o espírito da verdade. 1 João 4,6, ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui não dá para dizer assim, né? Ó, se eu disser assim, ó. Aquele que... Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. A pessoa dizer assim, rapaz, ó. Quem não me escutar, não é de Deus. Que é isso, rapaz? Aí você é Deus, né? Você é o sabidão. Você é melhor do que todo mundo. Não é isso que eles dizem, né? Agora, está intrínseco, está muito bem avisado, que quando eu digo, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. É porque, eu já disse aqui, porque você está vendo que eu estou pregando a palavra de Deus, no risco, na íntegra, pregando o que está na Bíblia, explicando para você, contextualizando, provando em toda a Bíblia. Baseado nisso, aí eu posso dizer, como Paulo dizia aqui, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não me ouve. Por quê? Porque eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra de Deus. Então, se ele não é de Deus, ele não me ouve. Só vai me ouvir aqueles que são de Deus. É exatamente isso. Agora eu vou dizer isso aqui, está vendo aí como ele é soberbo? Diz que quem não ouvir a palavra dele, olha, ó, quem não ouviu o que ele fala não é de Deus. Mas não diz assim, mas o que ele fala é só o que é da palavra. Ele não fala nada dele, não. Até porque eu não sei. Eu só faço passar o que Deus me entrega aqui. Não sei de nada e não acho nada. E peço a Ele graça e coragem para obedecer, porque é difícil. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, é Deus que está dizendo. Mas então como é que eu sei que o cara é enganador? Bota ele na Bíblia, rapaz. O cara sai da Siloé, vai para uma sinagoga de Satanás dessa, vive na mentira, vive no pecado, vive contra a doutrina. Aí tu tem dúvida, rapaz? Está difícil. Está difícil, porque você tem dúvida porque você quer. Você tem dúvida pelo amor humano, pelo amor... Espíritos enganadores. Oh, meu irmão, te amo tanto, meu irmão. Eu saí da Siloé, mas tu não saiu do meu coração. Vamos, meu irmão, para o inferno comigo? Vamos, meu irmão. Vamos. Aí o cara cai, rapaz. Cai porque quer, meu irmão. Vai tu, desgraça, para o inferno só. Mas não tem coragem de dizer. Arreda, Satanás. Mas não, fica escutando, fica escutando. Esses espíritos malignos, eles não são homens, são demônios errantes que vagueiam entre os homens, seduzindo-os e desencaminhando-os até os fazerem apostatar. Eles ficam, tum, tum, tum. Ora, fica comigo, rapaz. Fica comigo. Os demônios de um lado, o Espírito Santo do outro. Vai não, meu filho. Olha, não caia não. Caia não, você vai se arrepender. Olha a dor depois. Pai, você é homem. Pega esse pedaço de mulher aí uma vez só, depois tu volta. Pai. Vai nessa. Vai. O Espírito de Deus, rapaz, não faça isso não, não faça isso não. Se eu cair, é muito claro que eu apostatei naquele momento, porque eu saí da posição original. Eu deixei de ser um homem de Deus para ser um prostituto, porque eu aceitei a prostituta que o diabo me enviou. Eu sei que aquilo ali é contra a vontade de Deus, eu sei que, mas ele tenta me convencer que eu sou homem, que eu necessito. Você sabe que eu tive
orientação médica para ter relações sexuais. Todos os meus exames perfeitos, e minha pressão começou a subir. Depois de muitos exames e análises, eles chegaram à conclusão que era isso. Rapaz, você vai ter que dar um jeito de... Eu digo, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu até acredito que eu estou com uma panela de pressão. Mas ela vai apitar até cansar. Que eu não vou fazer isso. Vai não, eu digo, vou não. Vou não. Deus é Deus. Quando Ele quiser, Ele baixa a minha pressão. Mas se a pressão está subindo por essa falta, problema meu. Vou começar a encher primeiro meu carro. Vou fazer o que eu puder fazer com esta pressão. Mas eu não vou esvaziá-la desse jeito. Não vou. Tudo vem para lhe convencer. Aqueles que não dão ouvidos a essa doutrina, dão ouvidos à doutrina de demônios. Fica claro que toda doutrina fora da Bíblia é doutrina de demônios, rapaz. Não é o pastor Humberto que fala, não, pelo amor de Deus, é Deus que fala. Quando eu digo assim, rapaz, isso é doutrina de demônios, não é porque eu estou dizendo e eu acho, não, eu sou o dono da verdade, não. É porque a Bíblia que diz. Então, eu estou só lhe alertando. Por exemplo, a doutrina que afirma todo caminho leva a Deus. Já viram isso? É uma explícita doutrina de demônios, pois vai de encontro a essa doutrina que diz que só há um caminho que leva a Deus. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando o cara diz, todo caminho leva a Deus, aquilo é uma doutrina satânica. Porque está fora da Bíblia. Como é que Jesus diz que só tem um caminho, que é Ele? Aí vem seja o que for, católico, espírita, que não, todo caminho leva a Deus. Que conversa é essa, pai? Sutilmente, você está misturando Jesus com um bocado de gente. Eu sou o caminho. Eu sempre explico quando eu falo esse versículo aqui, mas sempre alguém aprende. Ele diz assim, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Porque se você disser, eu sou um caminho, dá a entender que existem outros. Eu sou um caminho, mas tem outros caminhos, tem um caminho tal. Eu sou um dos caminhos que leva a Deus. Mas Deus é tão perfeito na palavra, que Deus, desde o original, vem dito assim, eu sou o caminho. O quer dizer único. A diferença é sutil, mas é vital. A diferença transforma todo o significado do ensino. Se eu disser, Jesus é um caminho, ou disser, Jesus é o caminho. Jesus é um caminho, eu estou dando a entender que existe outro. Jesus é o caminho, é o único. Único. Só se chega até o Pai exclusivamente através de Jesus. Qualquer afirmação contrária é doutrina de demônios. Então não importa o que seja pecado, mas se Deus diz que tratou, restaurou, e você disser que aquela pessoa nunca mais tem jeito, isso é uma doutrina de demônios. Já pensou? O cara passar o resto da vida apontando uma mulher, porque teve uma vida de prostituta, conheceu Deus, tornou-se nova criatura. Não, você não tem mais jeito, você não... E onde é que está o poder de Jesus? Você já pensou? Pessoa sofrer, lutar, ter um relacionamento errado, com muita dor, sofrimento, tristeza de Deus, pagamento caro, que vai pagar caro, porque o divórcio é uma coisa que Deus cobra caro, mas você dizer, nunca mais você tem jeito, nem Jesus na cruz te dá jeito. Isso é doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Tudo que tira o poder de Jesus Cristo é doutrina de demônios. Não existe poder, não existe limite para nosso Senhor Jesus Cristo.
Não tem legalismo meu, não tem bondade de coração minha, não tem nada que possa mudar isso. E a sã doutrina está onde? Na Bíblia Sagrada. Já falei. E como as pessoas podem diferenciar a sã doutrina da doutrina de demônio? Já falei. Confrontando aquilo que é pregado pelo homem com aquilo que está escrito por Deus nas Escrituras Sagradas. Quantas vezes vocês ouviram dizer aqui, me obedeça e me siga porque eu sei de tudo. O que eu disser é a verdade. Não, eu digo assim, vá na Bíblia. Se tiver lá, nego velho, se tiver lá, não penda para outro canto não, você... É muito simples. Portanto, as pessoas que não conhecem a Bíblia estão fadadas a seguir as doutrinas de demônios. Porque a doutrina de demônio é mais fácil de você seguir. A doutrina de demônio, ela tem desvios, ela tem jeitinho brasileiro, ela dá um jeitinho no teu pecado, não. É como a pessoa, pai, de você, se prepare para a chibata, meu irmão. Você vai pagar um preço alto. Porque você desagradou a Deus, você fez o que não era para fazer, agora você tem que consertar. Agora se prepare, peça a Deus força. Mas eu não posso dizer, não faça, porque nem Jesus pode lhe perdoar mais. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Mas como, rapaz? Aquele ladrão na cruz passou a vida todinha, foi lá para Jesus, confessou ele na cruz e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já pensou o que aquele cara não fez? Já pensou o que aquele cara não fez durante a vida dele? Aí eu vou limitar o poder de Jesus? Não. Você sabe por que que eu adoro esse Jesus? É por isso. É porque não tem de mantê-lo no mundo que ele não conserte. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se Jesus tivesse limite, se tivesse um homem que Jesus, um pau torto que Jesus não consertasse, era eu. Depois que ele consertou, acabou-se, rapaz, acabou-se, não tem mais, não tem, olha, os demônios que me acompanhavam de Jesus, não era pouco não era uma casta. Era uma casta. Eu já contei aqui, olha, eu era criança, quando meu pai, quando não me dava uma coisa, filhinho de papai, né, cheio de, pensando que é dono do mundo, e meu pai muito bom, e tal, perdeu as estribeiras, aí sabe o que eu fazia? Era umas fazendonas grandes, meu pai muito rico, fazendeiro mesmo Aí eu corria, me sentava, uns formigueirão desse tamanho assim, aquelas formigas de roça. Aí se não me desse essas coisas, eu sentava no formigueiro de roça. Para as formigas me comer. Isso não pode ser o menino, só pode ser demônio nos coros dele, mas é muito, rapaz. Quando foi um dia perder a paciência, deixa ele aí. Quando eu estava minando de sangue, todinho, aí me tiraram. Mas eu não saí. Isso só pode ser demônio nos coros muito. Aí não vai disciplinar? Não, rapaz. Tira do formigueiro e mete-lhe um cinto. Tira do formigueiro e mete-lhe um cinto. Aquilo ali é estutícia. Estutícia muito. Agora, Satanás sabendo que era um homem escolhido por Deus, meus pais não tinham Deus, aí, meu amigo, meu sofrimento era grande. Meu sofrimento era grande. Porque não tenha dúvida que o diabo sabe, o diabo conhece. Pastor, por que o diabo conhece que temos isso? Porque ele tenta... Deus deixa sofrer, mesma coisa de Jó, faça tudo o que quiser com ele, que ele está no pecado, eu não torno o culpado inocente, agora na vida dele tu não toca. Pronto. Aí toma sofrimento, por isso que não adianta você ser salvo e não estar com Jesus, porque você, lá no fim, você vai como ladrão na cruz, você é salvo, mas o que você sofreu agora? Se eu tivesse tido Jesus desde pequeno, eu não tinha passado 40 anos sofrendo. Depois da conversão, não. Aí minha vida mudou. Então é muito lógico, rapaz. Tudo está centralizado em Jesus. A própria Bíblia registra o valor e o poder imensurável da sã doutrina que o Senhor nos deixou
com o seu espírito, como um legado de amor, como uma herança de amor. Deuteronômio 32, 2, olha que coisa linda, rapaz. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Isso, para a natureza, não pode ter uma comparação, várias comparações tão perfeitas. Olha como é a doutrina para nós, rapaz. É algo assim muito perfeito. Ela tem que gotejar como a chuva, destilar a minha palavra como orvalho. Ela destila, ela filtra a doutrina, a palavra de Deus, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Todas essas coisas necessitam disso, a relva, a erva, para sobreviver. Assim somos nós com a doutrina. Nós não vivemos sem a doutrina. Provérbios 4:2 diz assim, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Eu te dou boa doutrina. Deus deu, aqui é Deus dizendo, mas Ele dá para mim para dar para vocês. Não deixe o meu ensino. Eu não sou Deus, não. Mas eu vou lhe dizer em nome de Jesus, siga o ensino do pastor Humberto. Siga o ensino do pastor Humberto. 3 vezes, siga o ensino do pastor Humberto. Sabe por quê? Porque o pastor Humberto ensina o que Deus manda ensinar. Não é o que eu acho, nem é o que eu penso, não. Eu ensino até, muitas vezes, o que me machuca, o que me confronta. Mas eu não posso mudar. É a palavra de Deus. Por isso eu lhe aconselho. Olhe, não deixe o meu ensino. Eu só lhe ensino a boa doutrina. Não deixe, não. Não caia em ensino de demônios. Não acredite, não. Não acredite, não. Quem ama, não lhe chama para deixar essa doutrina. Quem ama não quer o seu mal. E lhe chamar para deixar a sã doutrina é lhe chamar para o inferno. Pague o preço aqui e vá para o céu. É melhor. Com certeza é melhor. Escute o que o pastor Humberto está lhe dizendo. Só não faça isso, só não me siga, só não me escute, se você não vê testificado, provado na Bíblia o que eu estou lhe ensinando. Eu sou um arauto. Eu sou um instrumento de Deus para falar a palavra dele. Só pode sair da minha boca palavra de salvação, porque só sai da minha boca a palavra de Deus. Deixe os ensinos de demônios e siga o ensino do pastor Humberto, porque o ensino do pastor Humberto é o ensino que Jesus deixou. Ele disse para mim, como disse para os discípulos, ide em todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos tudo o que vos ordenei. Eu estou fazendo porque Deus mandou isso. Foi Jesus que mandou ensinar vocês. Não deixe esse ensino, não, para seguir ensino de homens, não. Quando disseram para você assim, por que tu obedece aquele homem desse jeito, rapaz? Por que tu segue esse homem aí? O que ele diz é lei. É simples a tua resposta. Porque o que ele diz está na palavra de Deus. É por isso que eu sigo ele. É por isso que eu obedeço a ele. É por isso que eu escuto a ele. E em nome de Jesus, enquanto ele permanecer fiel à sã doutrina, eu vou permanecer fiel na obediência a ele. É isso que vocês têm que fazer. Marcos 1:22. Maravilhavam-se da sua sã doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que coisa linda, olha a confirmação aqui. Olha aqui. Maravilhavam-se da sua sã doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu acabei de dizer isso. Os escribas ensinavam o quê? Leis e tradições que eles botaram. Leis deles.
E Jesus ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele ensinava o que o Pai mandou. É a mesma coisa que eu digo. Eles se maravilhavam, porque ele não ensinava como qualquer coisa, ele ensinava com autoridade. Eu ensino com autoridade, rapaz. Pode o Satanás achar ruim, mas eu tenho autoridade, porque eu ensino a palavra de Deus. Eu não sou doido de dizer que não tem autoridade, se eu só ensino a palavra de Deus. Eu vou dizer que a palavra de Deus não tem autoridade, rapaz? Obedeça quem quiser, mas eu ensino com autoridade, porque eu não ensino o que os escribas, o que os fazedores de lei mandam com tradição, não. Eu ensino o que está na sã doutrina, só, exclusivamente. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. O que é que eu digo aqui, rapaz? Faça prova. Só me siga se eu estou pregando uma doutrina. Ela é de Deus, ela está aqui. Você viu que eu mostrei, provei. Então, ou se eu falo por mim mesmo. Por mim mesmo, sabe o que é? Eu chegar aqui, fechar a Bíblia. Ó, meu irmão, eu acho o seguinte, viu? Eu acho que isso, que aquilo, porque é a minha experiência, porque eu sou um cara que tem isso, tenho mais de uma graduação, tem pós-graduação, doutorado, tal. Então eu acho. Aí está certo, meu irmão. Você está confiando no conhecimento do homem, mas não está recebendo dele a sabedoria que só vem de Deus. E é essa sabedoria que eu prego, a que vem de Deus, não o conhecimento que eu tenho. A igreja verdadeira de Cristo, acima de tudo, primeiramente, persevera na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu tenho que, pelo menos, é impossível não falar. Porque, perseveravam na doutrina. Peraí, pastor, não é essa doutrina, não? Não é a doutrina de Jesus, não? É dos apóstolos? É porque, assim como o pastor Humberto, os apóstolos eram tão fiéis à doutrina de Cristo, à sã doutrina, que ela passou a ser chamada a doutrina dos apóstolos. Vocês podem dizer a doutrina do pastor Humberto. Pode. Por quê? Porque a doutrina do pastor Humberto é exatamente a doutrina de Cristo. Por isso que ela ficou conhecida como a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não falhavam. Eles não mudavam nada. Era aquilo ali e pronto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas é lógico, quem persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão. Lógico que ele reparte o pão e persevera nas orações. Aí é uma consequência. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Vocês viviam no pecado, vocês viviam perdidos. Aí, graças a Deus, que vocês passaram a obedecer a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Vocês estão errados, essa aqui é a sã doutrina. Aí vocês passaram a obedecer, graças a Deus por isso. Essa doutrina poderosa é também a espada que Jesus trouxe para separar, para nos afastar daqueles que agem em desacordo com essa sã doutrina. A sã doutrina separa, meu irmão, não adianta. Quando você não separa, quando a sã doutrina manda separar, você é um apóstata. Você saiu da posição original. Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Meu irmão, é o que eu digo, eu tento apressar, mas eu tenho que chamar a atenção. Você está vendo que o cara está fora da doutrina. Ele está em desacordo com a doutrina, não é em desacordo com o pastor Humberto, não. Ele leva o pastor Humberto para desviar a atenção, mas o negócio deles é a sã doutrina. Aí o que ele diz? Afastai-vos deles. Se afastem desse povo.
Aqui é imperativo. Deus não está dizendo assim, eu acho melhor você se afastar. Você pode até tal, mas afaste. Está pedindo não, está sugerindo não, está mandando. Afastai-vos, sai de perto. É papel do verdadeiro pastor, do verdadeiro líder da igreja de Cristo, admoestar, impedir que pessoas usadas pelo diabo venham ensinar a outra doutrina, 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te rogueis permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Sempre em relação à doutrina. Aquelas pessoas que não aceitam a sã doutrina não estão debaixo da graça. Porque a graça é fruto da sã doutrina, mas debaixo da lei, pois não foram justificadas, como o Senhor nos afirma em 1 Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, aqui, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ele detalha o que essas pessoas são. E tudo que se opõe à sã doutrina, é tudo isso aqui. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Olha aí, está vendo? Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que eu fui encarregado dele, eu fui encarregado por Deus para esse evangelho aqui. E segundo esse evangelho aqui, esta coja, esta raça que não aceita a sã doutrina, é tudo isso, menos cristão. E menos que tem amor para lhe dar, quer levar para o inferno com ele. É exatamente isso. É muito assustador e revelador esse versículo 1 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ensino de demônios. Aqui não está se falando de ensino sobre demônio, não. Não. É ensino de demônios. Está se falando de ensinos que os demônios ensinam. Esses demônios são os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os ladrões, mercenários de púlpito e os falsos crentes, e os falsos irmãos e amigos. Quem é falso irmão, pastor? Falso irmão é seu irmão de sangue que está fora da sã doutrina. Então ele é um falso irmão, porque não existe irmão se não for em Cristo. Esses são os falsos irmãos. É o falso pai, é a falsa mãe, é a falsa mulher, é o falso marido, são esses aí. Porque eles não estão nessa doutrina. São esses aí, hipócritas, que falam mentiras, que o versículo 2 faz referência. Vamos citar juntamente com o versículo 1, para não esquecermos um contexto. Veja bem. 1 Timóteo 4, 1, 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores a ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Olha, isso aqui é tão sério, meu irmão. Ah, meu Deus, que eu digo, Senhor, que tenha misericórdia. Sabe por quê? Esse cauterizar da própria consciência, o cara está enfeitiçado. Ele acredita até que te ama. Ele acredita que ele está certo. Se você botar ele no detetor de mentira e ele afirmar, está como se ele estivesse falando a verdade. Esse aqui é o perigo. Porque ele é altamente convincente. Você não tem como acreditar nele. Você só tem um jeito. É obedecer a sã doutrina. Olhe, não vá pela aparência. Ele te convence. Ele te convence. Ele tem argumentos poderosíssimos. Você cai, não tem como você cair. Só tem um jeito de você não cair. Muito bem, eu acredito, boto as duas mãos no fogo por você. Agora eu vou trazer tudo e botar a luz da sã doutrina. Aí acabou. Aí acabou. Mas se você não fizer isso, pelo sentimento,
pelo que ele demonstra, pela sinceridade com que ele está fazendo, você cai, mas você cai com tudo. Você está vendo o meu desespero? Você está vendo como eu fico, meu Deus, e aí, meu Deus, e aí? Pronto, vai cair tudinho, vai cair tudinho. Porque quem não gosta do emocionalismo? Quem é que não gosta de uma sinceridade? Quem é que não gosta de uma demonstração de amor? Quem é que não gosta? Eita desgraça, rapaz. Senhor, não tem jeito, Senhor. Muitos vão acompanhar. Porque não faz isso. Acredite tudo nisso. Você está sendo sincero. Você está sendo sincero. Mas vamos trazer para cá. Mas está em desacordo, ó. Então, de maneira louca, de maneira inexplicável, inaceitável, incompreensível, eu vou me afastar de você. É difícil, viu, não? É difícil. É difícil. Eu volto a repetir, passei por isso agora. Eu quero que alguém me dê uma razão humana para acontecer o que aconteceu. Não tem nenhuma. Tudo era perfeito, tudo era perfeito. Só teve uma, ó. Discordou da sã doutrina. Acabou-se. Aí toda a perfeição foi por água abaixo. Eu tive que deixar tudo o que eu queria, tudo o que eu amava, tudo, sofrer muito, por uma única razão. 100.000 razões para me aceitar. Uma só para me ser contra. A sã doutrina. Não se enquadrava na sã doutrina. Aí eu tive que... Você está vendo? Por isso que eu digo, sabe, irmão? Que às vezes Deus deixa eu passar para dar exemplo para a igreja. Por isso que às vezes eu peço a Deus para me liberar. Mas Ele diz que não e Ele me sustenta, Ele me sustenta. Porque eu pago um preço, um bocado de coisa aí para Deus ensinar muita gente. Mas está na Bíblia, né? É assim que os profetas vivem, né? É Deus usando e mostrando, Deus fazendo, usando. Quem paga o preço sou eu. Mas em compensação Ele me sustenta. Porque eu passo por tudo isso, que nem 10% eu passaria e aguentaria. E tem gente que não passa nem 1% e quer morrer. Isso quer dizer o quê? Que Deus não está lá. Porque se eu passo por isso tudo e aguento, e acaba mais forte, não aguenta nem 1%, então, dedução, Deus está aqui e Deus não está lá. Pela hipocrisia dos que falam mentira, exatamente como Satanás usou a serpente para enganar Eva, com uma declaração hipócrita. Hipócrita, ela passava uma verdade segura, mas era uma mentira. Enquanto prometia elevar Eva a um nível superior de glória, prometendo que ela seria como Deus, seu verdadeiro propósito era tomar para si mesmo o trono de Deus. Pastor, quando essas pessoas me chamam e tudo, é para tomar, porque ela quer derrubar o trono de Deus, ela quer passar por cima da sã doutrina. Ela não aceita a sã doutrina. Aí ela quer... Isso aí é tão comum, né? É uma mulher lindíssima de fechar tempo na academia. Deu em cima de mim, tudo, Deus me sustentou, eu não quis. Hoje passa por mim dando rabisaca, com ódio. Olha, porque Deus me sustentou, eu não quis, ele ficou com raiva. Você está vendo como é? É exatamente desse jeito. Então... É aquela história do amor se transformou em raiva. Mas peraí, eu não queria tanto. Não era tão... Aí agora, porque não conseguiu, é o que acontece com as pessoas de vocês. Tentam levar vocês para o inferno. Quando vem, começa a ter ódio de vocês. Começa a ter raiva. Porque você não me ama, você me abandonou. Que aquilo ali não sei o quê. Só faz o que aquele pastor manda. Tudo é o pastor que paga. Tudo é o pastor. Deixa que é Deus, né? A raiva deles é de Deus. Como eu prego o que Deus manda, aí eles, de maneira tangível, se voltam para mim. E eu não estou nem aí. Então, da mesma forma, hoje Satanás usa esses falsos crentes e pastores e tudo que falam hipocritamente mentiras e falsidade de maneira piedosa. Veja bem.
É mentira, é tudo, mas eles falam de maneira piedosa, embora não seja na essência, porque piedosa é com obediência a essa doutrina, mas eles falam como se fosse verdade, fluente, usando os homens para atenderes aos seus desejos imorais, carnais e pecaminosos. Esses hipócritas, inclusive os de púlpito, são convincentes, pois têm as suas consciências cauterizadas, como eu disse. Ou seja, eles não têm consciência para os incomodar. Por isso, o alto grau de cinismo que vemos em todos eles. Eles não têm vergonha, Deus diz, não sabem nem o que é se envergonhar. É isso aqui. Deus está dizendo que eles não têm consciência, eles estão cauterizados, eles estão enfeitiçados. Eles existem tanto que apagam o espírito e as suas consciências são tomadas pela rebelião e obstinação, tornando-se cauterizadas. Isso é definitivo, até irem para o inferno, onde encontrarão um bom exemplo daquela época, o profeta Balaão. Número 22, 31, 32. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Mas ele, o abençoado aqui, Balaão, ele tinha certeza que estava certo. Ele chegava até a botar sacrifício para Deus. Ele tinha certeza absoluta que ele estava certo. A Bíblia diz que esses tais são exatamente como Balaão, e por isso terão o mesmo fim desse profeta. Está lá em 2 Pedro 2, 12, 22. Esses, todavia, como brutos e racionais. Olha aqui, ó. Olha o que eles são. Esses bonzinhos que se acham. Naturalmente feitos para presa e destruição. Falando mal daquilo em que são ignorantes. Não conhece a palavra, não conhece essa doutrina. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, são místicos, mentirosos, ledores como é aquele bicho que adivinha com os astros? Horóscopo, é o que são, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, está vendo? Almas inconstantes, aqueles que ficam aqui, uma hora é isso, outra hora aquilo, balança aqui, balança acolá. Tem que se firmar na sã doutrina. Ó, pai, o cara que não entende, o cara que não... Ele tem que ser radical. Rapaz, não é isso que a Bíblia diz? Pronto, eu não estou entendendo nada, eu não estou aceitando nada, eu não aguento fazer isso, eu não sei como é isso, mas eu vou fazer isso, nem que eu morra. Porque a sã doutrina é a palavra de Deus. Você não tem que entender, não. Para parar de Deus não é para entender, não, rapaz. Parar de Deus não é para tu gostar, não. Parar de Deus é para tu obedecer. Obedecer. Tem negócio de gostar, não. Eu tenho que entender o quê, rapaz? Você não tem que entender, não, você tem que obedecer, rapaz. Vai procurar entender Deus? Quem é que vai entender a mente de Deus? Me diga, pelo amor de Deus. Volto a dizer do começo. A palavra-chave é obediência. A desobediência levou a morte ao inferno. A obediência totalmente sem restrições, sem reservas, leva a vida eterna. Leva a paz aqui e a vida eterna no porvir. Engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza. Olha o que ele diz: filhos malditos. Eu acho tão forte, filhos. Mas diz, filhos malditos. São filhos amaldiçoados. São filhos amaldiçoados. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão.
a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. O profeta zombom, primeiro, reconhecido, respeitado, é tanto que o cara veio de longe lá para pedir ajuda dele, perdeu para uma jumenta. Vai empatar com quem? Uma jumenta falou, uma jumenta viu o anjo, e ele nada. Isso aqui é Deus mostrando quem somos nós, quem é o pastor Humberto, sem a iluminação de Deus, sem o Espírito de Deus. É pior do que uma jumenta. Pastor Humberto e qualquer um sem o Espírito de Deus é pior do que uma jumenta. Esses tais são como fontes sem água, olha aí, ó, como névoas impelidas por temporal. Essas pessoas que estão fora dessa doutrina, viu? Como Balaão. Para eles está reservado a negridão das trevas. Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, como eles gostam, né? Engodam com paixões carnais por suas libertinais aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aí o cara está aqui, rapaz, prestes a fugir, prestes a se aprumar, aí o desgraçado sai e enche a cabeça, aí leva. Prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Foi vencido. Todo mundo sabe, quem ganhava uma batalha, quem perdeu era escravo de quem ganhou. Assim é o que acontece com eles. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Se apartam. O que eu dei a eles aqui foi o santo mandamento, rapaz. Foi palavra minha, não. Eu nunca preguei nada meu aqui, nunca disse o que eu acho. E quando eu digo, eu deixo bem claro, olha, como eu falei aqui da Bíblia, a Bíblia tem toda a palavra de Deus, é toda a palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Eu mudei de opinião. Por ver tantas coisas que não está escrito na Bíblia, eu acho que Deus coloca toda a palavra dele na hora que ele quer aqui. É como se fosse assim, a porta, a Bíblia ficou para mim, a porta para me ter acesso a todo o universo de Deus. Eu não posso procurar em outro lugar, mas é aqui. Mas isso é eu. Eu não encontrei nenhuma base bíblica. Deduções e tal, é diferente do que eu estou pregando aqui, mostrando, versículo por versículo, Deus confirmando. Aí eu deixo bem claro, e mesmo assim eu procuro fundamentar. Porque como tem coisas que eu nunca vi, de repente eu vejo. Então, não estava aí. Deus botou. Então, ele bota o que ele quiser aí dentro da Bíblia. Porque é a palavra de Deus. Volveram para trás, apartando do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, certo ditado, certo adágio é: o cão voltou ao seu próprio vômito. Eita! E a porca lavada voltou a revolver-se do lamaçal. Pastor, mas o cão, pastor, eu estava com Deus e eu era o cão, o homem, e a mulher era a porca? Não. Aqui Deus fala do seu estado antes dele. Porque o cão voltou ao seu próprio vômito. Você estava com Deus, você era gente, cristão, filho. Quando você abandonou, você voltou ao seu estado imundo, de cão. E a mulher de porca. Olha aí. Quando eu digo assim, o homem sem Deus é um animal. Está aqui. É um cachorro e uma porca. É o que é o homem sem Deus e a mulher sem Deus. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É muito linda a palavra de Deus, né? Ó, a porca lavada. A porca lavada. Ela veio de lá para cá, mas enquanto está aqui, ela continua sendo porca. Só que ela está lavada, está limpinha, cheirosinha. Quando deixa Deus, aí ela volta para a lama.
Nós só vamos deixar de ser cão e porca quando Jesus voltar e glorificar esse corpo. Enquanto não, nosso estado natural, a carne é isso. A carne é nojenta, a carne é abominável. Por isso que tudo vai para o fogo, tudo. Por isso que eu não posso dizer que eu sou, não, porque o pecado habita dentro de mim. Eu tenho que me agarrar com Deus todo dia. O mundo hoje está cheio de igrejas filiais da igreja de Pérgamo. Por isso, o anjo da igreja escreveu, advertindo, está lá em Apocalipse, vou ler rápido para vocês, 2:12. O anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço, é o Espírito, né? Todo mundo sabe, né? Ele diz que o Espírito é como espada que... Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, que tinha lá uma estátua de Diana lá. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois, que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aí, tá vendo? A doutrina de Balaão. O qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Como eu disse, trono de Satanás. Era um altar em forma de trono que tinha lá na cidade de Pérgamo, que era destinada a Zeus, né? Destinada a Zeus, era Zeus. Que era o Deus dos deuses. Zeus tinha um bocado de demônio chamado Deus, e Zeus era o Deus dos deuses. Aí Deus disse que lá na cidade de Pérgamo tinha o trono de Satanás, porque tinha um trono de Zeus. E a maior divindade lá que eles adoravam era um demônio chamado lá Asclépio. Você imagine, era conhecido como Deus da cura e tinha a forma de uma serpente. Pérgamo tinha uma famosa escola de medicina que era ligada ao templo. Por isso, até hoje, o símbolo da medicina é uma serpente, representando o demônio Asclépio. Já pensou? Já pensou, meu irmão? Agora sim. Gabriel fazendo medicina, aí tem que negar o Asclépio. Aí tem que dar um jeito de não usar o Asclépio na sala dela. Porque senão ela não vai consultar o velho pai dela. Já pensou? Aí o cara está lá, nem sabe, né? Às vezes é um crente, às vezes é... Pois é. Olha de onde vem. Olha o risco que vem. Exatamente esse demônio, que ele era um dos demônios mais ligados a Zeus, que era o maioral dos deuses, né? E que depois de Zeus, um dos que ele mais gostava, não é por acaso, né? Um dos mais que ele gostava era exatamente o Asclépio. Olha o nome da desgraça, Asclépio. Estava lá, serpente. Como tinha uma grande escola de medicina, aí eles homenagearam o demônio Asclépio, botando ele como patrono lá. Ele passou a ser o símbolo da medicina. Eles misturavam medicina com macumbaria e superstição. Mandavam que as pessoas dormissem no chão do templo, presta atenção, enquanto serpentes passavam por cima deles, distribuindo a cura, rapaz. Olha o que ele fazia. Ele pegava o templo, aí pessoas doentes deitavam, aí eles soltavam serpentes, e a serpente passava por cima deles, curando as pessoas. São esses hipócritas, falsos mestres, falsos profetas, que aplicam uma doutrina, um ensino tão nocivo quanto o seu caráter. Querem que a gente aceite isso.
Qualquer coisa fora da Bíblia Sagrada, meu irmão, é igual o que eles faziam lá em Pérgamo, rapaz. Deus disse, eu conheço, rapaz, vocês têm aí um trono aí, vocês estão aí fazendo isso, isso e isso. E essas 7 igrejas de Apocalipse, elas representam todos os pecados que tem dentro de todas as igrejas. Pode ver, se você lê, você vai, aquela faz isso, aquela faz isso, aquela faz isso. Cada uma tinha. Deus só olha para ajeita, porque senão vai no final e diz, olha, tu ajeita isso aí, é o que eu digo para ele, rapaz, você se ajeite. Porque eu não posso dizer que não, porque o ladrão da cruz não foi na hora. Então, agora que vão pagar um preço, já pagam um preço, e se continuarem vão para o inferno, não tenho dúvida. 1 Timóteo 4,3, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui foi direto, para a Igreja Católica. Quem proíbe o casamento é o padre e proíbe comer carne na sexta-feira. Então, está muito direto, está igual o pastor Humberto, não sabe ser sutil. Quando quer dizer, diz, porque a verdade tem que ser dita. Não tenha medo, não tenha, quando for para dizer a verdade, meu irmão. Trema e calhe a sua boca, quando for para falar coisas que você não pode provar. Mas verdade tem que ser dita. Não adianta você, é como dizer assim, o cara chega e diz, ora rapaz, a esposa do pastor Humberto abandonou o pastor Humberto. Ele é fuxiqueiro? Não, fuxiqueiro não. Não é verdade? Não é fuxiqueiro não. Agora, se ele disser, acho que houve alguma coisa. Ele não é essas coisas todas não. Se essa mulher saiu é porque tem alguma coisa. Oi, que ninguém faz isso. O negócio não era bom do jeito que ele dizia. Ah, meu amigo. Aí já começou o diabo a entrar. Aí prepare que vai pagar o preço. A verdade, por mais dura que seja, ela tem que ser falada. Desde que não seja para prazer, como muitos falam por aí com prazer, ou para condenar, ou para deduzir algo. Então, verdade não é fuxico. Fuxico é aquele que você deduz, eu acho. Eu acho. Esse aí é julgamento. É dedução da mente carnal para justificar alguma coisa. Eu acho que está acontecendo isso. Eu acho que está... Enquanto você não provar, cale a sua boca e ore. Agora, tem uma coisa, se tu provar e calar, tu vai pagar o preço dobrado, porque tu vai carregar aquela iniquidade. Você já viu que o demônio consegue fazer as pessoas divulgar o fuxico, mas manda elas calarem com a verdade? Você já viu? Quando é verdade, as pessoas não querem falar. Se disserem alguma coisa do pastor, olha, é desse jeito. Rapaz, tu soube, que é isso, rapaz? Faz isso, pastor Humberto. Não, pastor Humberto é homem de Deus. Porque é verdade. Aí não querem saber, a verdade não pode ser falada. Agora se disser assim, pai, sei não, viu? Pela aparência, parece que o pastor Humberto está tendo um caso com a irmã. Ixi, rapaz. Eu não duvido não, eu também vi. Tu viu também, Marcos? Eu vi também. E rapaz, o irmão, tu acredita? É de Deus. Porque o irmão me disse a mesma coisa de manhã. Eita, meu irmão, pelo amor de Deus. Cala a sua boquinha naquilo que é aparência, meu irmão. Na pior das hipóteses, vá lá e pergunte e converse. Até aqui, hoje, esse homem não tocou numa mulher. Amanhã, eu não sei não, viu? Então você marca a data, porque se acontecer, vai ter que ser depois do dia 25 de março. Se Deus tirar a mão de mim. Agora, o exemplo é para dar que a verdade, ninguém quer que ela se
divulgue. Ninguém quer que ela se... Mas a mentira, a dedução maldosa é uma coisa impressionante como ela viaja na mente das pessoas, mas em fração de horas está todo mundo pagando por aquela iniquidade. Eu digo, meu Deus, o que eu posso fazer, Senhor? Eu aviso, mas não adianta. Tem que pagar o preço. Agora quem sofre sou eu, meu irmão. A igreja paga o preço, sofre aqui, sofre acolá, pega a retaliação daqui, pega a retaliação dacolá, lá vai eu sofrer, tentar ajudar, tentar ajeitar e orar e pedir a Deus. Aqui meu joelho, quem quiser ver, está igual o de Tiago, camelo puro. De orar, de pedir a Deus. E muitas vezes por coisa que eu sei que vai continuar. Então, pelo amor de Deus, vamos passando doutrina. Cale a boca da maldade no seu coração. Se não suporta, vá no irmão e pergunte. Meu irmão, olhe nos meus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Eu estou pensando isso de você. É verdade? Se não for, se arrependa, peça perdão, vá diante de Deus e pague um preço de oração pelo que você fez. Mas, sendo ou não sendo, tem que ser tratado. Porque se for verdade, você vai carregar aquela iniquidade. Você vai cometer o pecado que ele está cometendo, porque Deus lhe revelou e você não foi confrontar para tratar. Como no meu caso não é esse, se houve, peça só perdão. Peça só perdão. Porque graças a Deus não houve não. Não que eu não seja homem, como eu disse, não que... Agora, eu creio que se Deus deixasse eu cair com a mulher, Ele deixaria eu cair com uma prostituta, mais de uma que me procurou. Seria menos doloroso e o escândalo seria menor. Eu acredito assim, que Deus é muito misericordioso. Não que eu não seja capaz, não estou dizendo que não sou capaz não, presta atenção. Eu não estou dizendo que eu não sou capaz não, eu estou dizendo que não aconteceu. Certo? Agora, que eu estou caindo pelas tabelas, estou. Quem está me segurando é o Senhor. Agora eu posso dizer, até aqui me sustentou o Senhor, me ajudou o Senhor. Até aqui eu posso afirmar. Então, ore, agradeça a Deus, Senhor, peça perdão, porque essa iniquidade você não está carregando, porque não foi verdade, mas a culpa dessa maldade, dessa calúnia, com certeza. Suplique perdão a Deus, porque Deus vai lhe cobrar. Proíbe as pessoas de se casarem e impõe-lhes a abstenção de alimentos. Todo mundo conhece essa doutrina, que os sacerdotes não podem casar e proíbe de comer carne na sexta-feira. Esses demônios, entre outros, são os criadores do gnosticismo, que coloca a gnose, ou seja, o conhecimento acima da pistis, ou da fé. Gnose acima da piste, conhecimento acima da fé. A coisa era e continua tão satânica que os gnósticos defendiam o abuso da carne, mas haviam dois grupos diametralmente opostos com relação ao abuso da carne. Um entendia o abuso da carne como afaste-se totalmente dela. O outro entendia como entregue-se a ela, abuse à vontade. O primeiro grupo era dos gnósticos ascetas, entre eles Marcião, Saturnino, Tassiano. O segundo grupo era dos gnósticos antinomianos, ou licenciosos, tais como os nicolaítas. Quando Deus falou ali
da doutrina dos nicolaítas, né? Eram os mesmos dos antinomianos. Eles passavam por cima da lei, contra a lei. Vejam que coisa demoníaca que os antinomianos defendiam e que muitos têm a mesma prática hoje. Essa antinomianismo, uma doutrina, já falei aqui, luterana, né, de Johannes Schneider, cognominado Johann Agrícola. Nasceu em 1492, morreu em 1566, que afirmava ser a fé e não os atos a única condição de salvação. Já falei isso aqui, né? Que perigo, né? A fé e não os atos. Olha que perigo. Olha, entenda isso. Mas é isso mesmo, pastor. Você é salvo somente pela fé, não pelos atos. Passamos o tempo inteiro pregando isso aqui. Mas ele dizia o seguinte, que se você tiver fé, não precisa ter atos. Por exemplo, eu tenho fé, aí eu posso ser um depravado. Porque eu tenho fé. Você já pensou isso aí? Quando, na verdade, quem tem fé, verdadeiramente em Deus, tem temor e não tem pecado, meu irmão. É impossível você cometer atos conscientes e ficar em paz, se você tiver fé, se você fosse salvo. Tenha fé, pode fazer o que você quiser. Já pensou? A Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, através dos apóstolos, combate a prática demoníaca dos dois grupos, que até hoje estão infiltrados na igreja. Em suas formas antigas, o gnosticismo já se foi, mas o espírito maligno tem estado em evidência através dos séculos, chegando aos nossos dias. Rapidamente, para a gente encerrar, e como o gnosticismo aparece hoje? Sempre que o Antigo Testamento é desconsiderado, descumprido e desrespeitado. Então, gnosticismo, conhecimento. Sempre que a razão humana é considerada acima da fé cristã. Também. Sempre que se rejeite a tese, o pecado é real e, em sua essência, rebelião contra Deus. Quando você não aceita isso, não é rebelião contra Deus. É normal, porque eu tenho fé, mas eu peco. Sempre que se aceita a possibilidade do homem salvar-se a si mesmo, ou contribuir de alguma forma para a sua salvação, negando a Cristo como o único, perfeito e suficiente Salvador. Pegar agora, eu posso ser salvo, mas enquanto eu não fizer o veredas para descobrir os meios da salvação, eu não vou encontrar a salvação. Espera aí, meu amigo. Quer dizer que Deus, o poderoso Deus que fez uma jumenta falar, precisa de ministérios para salvar? Ele usa ministério por amor à vida da gente, para acelerar o nosso processo de conhecimento da graça dele, que ele tem para nós. Mas quem não tem a graça dele pode fazer veredas, pode fazer virilha, pode fazer o que quiser, meu irmão. Não tem salvação, não encontra nunca a salvação, não encontra nunca. Porque nem vereda, nem nada no mundo é caminho para a salvação. O caminho é Jesus, Jesus, o único caminho. É essa a certeza que nós temos que ter. Essa doutrina satânica do gnosticismo despreza as ordenanças de Deus. Por exemplo, a ordenança do matrimônio, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A ordenança referente aos alimentos, Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde será para mantimento. E assim se fez. O pastor não teve uns proibidos? O que foi que eu falei? Deus é Deus, meu irmão. Ele põe e tira. Ele dá a sua bênção, aí se você errar, ele amaldiçoa. Pisaram na bola com relação a isso aqui. Aí ele tirou alguns. Depois ele liberou. A única coisa que não tem base bíblica para você comer é o sangue, que representa a vida.
Está liberado por aí. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia onde foi que Deus, eu mostro onde foi que Deus liberou os alimentos para você comer. Eu mostro. Sangue eu não encontrei em canto nenhum. Continua a proibição. Você não pode comer galinha cabidela. Não pode. Você gosta, deixe. Eu, depois que vi na Bíblia, não como mais. Eu não vi Deus retirar essa autorização, essa proibição. E especialmente em Gênesis 9:3, tudo que se move e vive, servos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Está bem geral, não está? Acabou, isso é tudo, tudo. Depois, por atitudes dos homens, ele limitou algumas. E depois, ele tornou imundo. Aí naquele momento que Pedro desceu o pano lá e tudo. Não, senhor, não como não, isso é proibido. Aí foi o que ele disse? Não torne impuro o homem aquele que eu purifiquei. Acabou. Ele tirou, ele limpou ali. Voltou a dar a possibilidade da gente comer. Falsos moralistas, hipócritas, querem criar doutrinas proibindo aquilo que o próprio Deus criou para serem recebidos como ações de graças. 1 Timóteo 4:3, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, com gratidão, com louvor. Por isso nós temos que agradecer o alimento, porque Deus nos dá, então nós temos que receber o que vem dele com ações de graças, com reconhecimento, com graça. Não abençoando o alimento. Dentro da sua casa, seu trabalho é abençoado, seu dinheiro é abençoado, tudo é abençoado. Então você tem que agradecer. Quando você come fora, você não sabe onde é que você está, aí você consagra e pede a bênção daquele alimento. Mas você já é abençoado, tudo que você tem é de Deus. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Literalmente a palavra nos diz que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, a sã doutrina. Agora, vemos também que Deus os criou com um propósito bem definido, né, para serem recebidos com ações de graças. Por isso que em 1 Coríntios 10:31 ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você tem que fazer é para a glória de Deus. Quando Deus ordena para serem recebidos com ações de graças, é para que o círculo se complete e o que veio de Deus seja-lhe devolvido com ações de graças, ou seja, em forma de gratidão. Deus, na sua perfeição e onisciência, sabendo que o homem natural jamais consegue ter ações de graças para com ele, Deus, afirma no final do versículo que estas ações de graças só é possível para aqueles que receberam a fé, e para aqueles que conhecem plenamente a verdade. 1 Timóteo 4:3, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Fiéis é aqueles que receberam a fé. Jesus não curou 10 leprosos? Quem veio dar ações de graças? Só um. Por quê? Porque ele recebeu a fé. Ele foi salvo. Os 10 leprosos, 9 voltou para o mundo. Eles aproveitaram e foram entrar na sociedade, nas festas e tudo, que eles eram expurgados, porque tinham lepra. Então eles correram para aproveitar o mundo. Aquele outro recebeu a cura mediante ações de graças, pela fé, porque ele tinha recebido fé para receber a salvação. Olha a diferença, rapaz. Porque a gente vê muitos aqui receberem, mundo. Cara, enquanto está precisando, está com Deus. Enquanto está precisando, está com Deus. Pastor Humberto é o melhor do mundo. Depois que ele engrossa o cangote, que é cabelo na venta, né? Como meu pai me dizia,
Aí ele acha que está deixando o pastor Humberto. Eu sei que você está deixando o pastor Humberto. Eu sei. Então, em nome de Jesus, nós temos um fundamento. Sabe, nós temos uma coisa para nos espelhar, para botar à prova ali. Todas as coisas à prova nessa sã doutrina. Seja contra você, seja contra o mundo, seja contra aqueles vocês. Meu amigo, se está aqui, obedeça. Obedeça. E não adianta pensar que Deus vai atender tudo que nós queremos. Não. Deus quer o meu coração. E onde tiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Eu quero é ver a pessoa não querer uma família restaurada, uma família. Mas, para me restaurar a minha família, eu tinha que desagradar a Deus. O que Deus mais quer é uma família abençoada, uma família unida. Mas Ele não aceita isso se a condição dessa família permanecer unida for a quebra, a desobediência da sã doutrina. Bote na sua cabeça, nada, nem união, nem pai e filho, nem casamento, nada que estiver fora da sã doutrina tem valor. Nada. Isso é legalismo, isso é tradição. Nós não podemos cair nesse erro, botar essas coisas acima da palavra de Deus, acima da sã doutrina. Nós temos que aprender isso, rapaz. Agora, se estamos vivendo bem aqui, se você está vivendo bem sem o sofrimento do pastor Humberto, está dentro da sã doutrina, glória a Deus por isso, eu fico feliz por você e agradeço a Deus. Agora, se você está mantendo, mas passando por cima dessa sã doutrina, você está se enganando. Uma hora a casa cai. Não adianta, não adianta. Sei o que sofri, sei o que passei, mas eu não voltaria atrás uma vírgula. Porque para voltar atrás, eu tinha que ferir essa doutrina. Eu tinha que mudar o que estava aqui. Eu tinha que adaptar isso. Eu não quero. Ela disse a Deus, me leve, mas não deixe eu falhar aqui, Senhor. E ninguém pode desejar uma família totalmente unida como eu. Mas se o preço é negar a sã doutrina, eu não quero. Seja quem for, seja de que área for. Só quero aquilo que Deus me entregar, aquilo que Deus me abençoar, aquilo que eu durma tranquilo de que eu não estou fora da sã doutrina. Agora tem uma coisa, quando Deus fizer isso, se o mundo inteiro lhe condenar, mande para o inferno, agrade a Deus, o resto é resto. Só tem uma certeza, que é Deus. Só tem essa certeza. Vá para dentro da sã doutrina e peça a confirmação de Deus. O resto não se preocupe, que Ele sustenta. Aqueles que receberam a fé e conhecem e aceitam a verdade, abominam o ascetismo, o gnosticismo e se deleitam em participarem com ações de graças. Que o Espírito Santo de Deus confirme em nós a maravilhosa graça e nos dê o privilégio de receber as bênçãos do nosso Salvador com sinceras ações de graças, mesmo que não seja o que desejamos aqui na terra, mas com certeza
é os instrumentos que Deus está usando para, pelo caminho Jesus, nos levar à glória eterna. Em nome de Jesus. Amém.